Epilepsia agora, doutora Thaísa Ferrari Marinho, neurologista, especialista em epilepsia, está aqui com a gente. Thaísa, que alegria te receber. Obrigado, viu? O prazer é todo meu estar aqui. Tão bacana a gente falar disso, porque tem muito preconceito. Com certeza. Muito preconceito. Ó, olha que legal isso. Antes da gente começar, eu vou mostrar uma coisa legal pra vocês, porque eu peço desde o primeiro dia do programa, lá 1º de abril, você vê como não é mentira, mesmo tendo começado 1º de abril, que você manda os pedidos e esses pedidos viram pautas. Olha o que o pessoal pediu. Olha lá, põe na tela aí, deixa eu ver. Foi o Lucas. Zuca, vocês poderiam fazer uma pauta sobre epilepsia. O programa tá show, parabéns. Lucas, foi pra você. Tem mais? Não foi só o Lucas que pediu, não. O Pedro também gostaria de ver uma pauta sobre epilepsia. Tem um amigo que sofre com isso. Pedrão, pra você também. Viu só? As pessoas pediram e a gente marcou a pauta. Legal, né, Thaís? É isso. As pessoas precisam saber. Com certeza. O que é epilepsia? Epilepsia, Zuca, é uma doença neurológica crônica, é bastante frequente, acho que por isso que as pessoas pedem tanto por informação sobre isso, que ela é caracterizada pela presença de crises epiléticas. Essas crises acontecem por uma descarga anormal e excessiva em um grupo dos neurônios cerebrais. É um desequilíbrio daquela eletricidade que conduz a gente, para ficar bem claro? Exatamente. É como se fosse um curto-circuito que acontece no cérebro. A atividade cerebral, ela acontece de uma forma com atividade elétrica. Tá? Então, é elétrica mesmo, viu, gente? Exatamente. E aí, fica o tempo inteiro assim. Como se acontecesse um curto-circuito e aí desencadeia a crise. Fica diferente. Fica diferente do habitual. É mais forte, mas é um excessivo e anormal e aí leva à crise. E o preconceito todo foi gerado porque na crise epilética a pessoa fica sem o controle do próprio corpo, ela fica sem controle. E aí muitas pessoas, há muitos anos, há muitos séculos, associavam isso a pessoa está sendo tomada por um espírito, está sendo invadida por um espírito, baixou alguma coisa nela. E as pessoas tinham muito preconceito. Infelizmente esse preconceito não foi todo embora, não é isso, doutora? Isso. Na época antiga, como você disse, acreditava-se até que era bruxaria, né? Que um espírito acometia o organismo e aí a pessoa não tinha mais controle de si. Depois de muito tempo, com a evolução da medicina, descobriu-se que não é nada disso, que é uma desordem médica, neurológica, por uma lesão no cérebro que leva a essas crises. Mas ainda hoje não é muito bem conhecido. Quando você vê uma crise epilética, uma convulsão, assusta, né? Então as pessoas não têm muita noção do que é, não sabem exatamente o que fazer naquele momento e eu acho que é importante a gente falar disso, esclarecer, para a gente poder ajudar as pessoas que têm epilepsia a tirar esse estigma, né? Como eu falei, é uma doença bastante frequente, 1 a 2% da população mundial. É muita coisa. É muita coisa. Então, pensa numa sala de aula com 100 alunos, pelo menos um ou dois. Ou dois pode ter epilepsia. Tá vendo só? Então, sem preconceito. Primeira coisa, tá bom? Se alguém tem epilepsia, vai tomar um remédio, vai ficar tudo bem. Essa é a minha próxima pergunta. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que fazer no momento da crise. Mas qual é o tratamento? Existem formas medicamentosas de tratar com remédios, né, contra a crise, e existem formas não medicamentosas. Então, inicialmente, a gente primeiro precisa fazer o diagnóstico preciso, porque existem tipos de crises e tipos de síndromes diferentes. O grau pode ser outro? O grau pode ser diferente, o tipo da crise é diferente. Existe crise que envolve só uma região específica do cérebro, outras crises envolvem todo o cérebro, e o medicamento para cada uma delas é específico. Às vezes, o remédio que você usa para um tipo de crise não é adequado para outro tipo de crise. Que legal. Então isso é bastante importante porque quando se suspeita que o paciente está tendo uma crise, é necessário fazer o diagnóstico adequado para se escolher o tratamento adequado. Perfeito, claríssimo isso. Então, isso é fundamental. Então, e quem vai fazer isso é o neurologista? Sim. Ele que vai ver. O neurologista que é o especialista em tratar a epilepsia. Existe tratamento cirúrgico? Existe tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele é indicado nos casos em que o tratamento clínico com o medicamento não resolveu. Tá. Então, cerca de 1/3 das pessoas com epilepsia não controlam crises com o medicamento, com o remédio. É bastante coisa. É bastante coisa. É alto. É alto. E aí a gente diz que a paciente tem uma epilepsia refratária ao tratamento medicamentoso. Tá. E aí precisa ser feita uma investigação para ver se a pessoa tem indicação de fazer a cirurgia.
tá? Porque a cirurgia ela só pode ser feita quando é possível você ressecar aquela região do cérebro que está causando a crise sem levar uma sequela importante para o paciente. Como é que faz? Abre a cabeça mesmo e aí faz o quê? Abre a cabeça Cauteriza? e tira aquele pedaço do cérebro que está causando a crise. Nossa, só que você tem que ter certeza que aquilo não vai afetar outro funcionamento do corpo. Exatamente. Isso existem algumas formas de você descobrir, né? Se vai deixar o paciente com sequela ou não. Perfeito. Mas a cirurgia só é indicada quando... Para quem não consegue vai funcionar ficar. com... É porque não adianta você fazer uma cirurgia no paciente e trazer um prejuízo maior para ele, né? Controlar as crises e deixar ele sem falar, por exemplo, ou sem andar. Então, isso é bastante importante ser visto na avaliação pré-cirúrgica. A partir do momento que a pessoa tem uma crise, ela já é considerada epilética? Não necessariamente. Existem as crises sintomáticas agudas, que a gente diz. Então, vamos supor, o paciente está lá jogando futebol. A gente já vê muito isso na TV. Famoso, isso. Então, ele vai, bate a cabeça, tem um trauma e naquele momento tem uma lesão cerebral, uma concussão que a gente chama, que leva a uma crise epilética. E aí é uma crise sintomática aguda, não se caracteriza a epilepsia, tá? Perfeito. Porque essa lesão foi aguda, causou crise naquele momento. Vamos supor, uma criança que tem febre, é muito frequente a gente ouvir falar de crise febril. A crise febril não necessariamente é uma epilepsia. A criança só tem crise quando ela tem a febre. Passou a febre, a criança não tem mais. A temperatura vai lá para cima. Exatamente. Quando sobe muito rápido, pode levar a crise para as pessoas que são predispostas. Então, isso não se caracteriza epilepsia. Tá? Quando vai se caracterizar? Quando a pessoa tem uma predisposição para ter mais crises. Então, se a pessoa tem, vamos supor, uma crise e tem uma lesão, um tumor, por exemplo, que a chance dela ter outras crises é muito grande e aí a gente pode fechar o diagnóstico de epilepsia. Ou ela tem uma crise, a gente faz um eletroencefalo e vê que tem descargas que são características de algumas síndromes epiléticas, a gente já pode fechar o diagnóstico de epilepsia. O eletroencefalograma é o exame que identifica, que ajuda vocês principalmente. O diagnóstico de epilepsia é basicamente clínico. Você precisa ter a crise para você dar o diagnóstico. Claro. Mas, claro que existem exames complementares que ajudam nesse diagnóstico. O eletroencefalo é um dos mais importantes dele. E exames de imagem para ver se a pessoa tem alguma lesão que está levando a essa crise. Tem uma arte aqui, deixa eu ver a arte que o pessoal preparou pra gente, para ver se ajuda também um pouquinho mais ainda nessa compreensão que está tão bacana. 14 principais efeitos da epilepsia. Me ajuda aí, doutora. Euforia, é isso? A epilepsia, dependendo da região que a crise envolve o cérebro, ela pode causar sintomas diferentes. Então, quando a gente fala crise convulsiva, para a pessoa leiga, geralmente o que ela pensa? Na convulsão, que é aquele que a pessoa se bate, cai, se machuca, urina, baba. Mas não necessariamente precisa ter isso para se caracterizar uma crise epilética. Sério? Olha só. Dependendo da região que envolve o cérebro, a pessoa pode apresentar sintomas diferentes. Tá? Olha, assim, uma dor de cabeça forte pode ser considerada uma crise epilética. Pode ser, mas não é comum. Geralmente a dor de cabeça ela vem depois da crise, tá? A gente consegue voltar para o anterior? Volta para outra tela, gente, fazendo um favor. Ajuda a gente aí. Que estava aparecendo, vamos supor, uma euforia, uma confusão mental. O paciente pode ter uma crise que ele não se bate, mas que ele fica confuso, ele não entende o que está acontecendo, muitas vezes ele não consegue falar. Ele pode ter alterações nos movimentos oculares, existem crises motoras que evoluem com piscamento dos olhos. Então, o nosso cérebro ele tem funções diferentes. Dependendo do local. Da região que envolve, um sintoma, um sinal diferente que o paciente vai apresentar. Pra gente terminar, eu acho que você vai ter que voltar, viu? Porque esse papo é muito bom. Isso é um prazer. Eu quero que você volte, eu tô adorando essa conversa. Mas só pra gente terminar, porque eu tenho certeza que essa é uma dúvida muito importante. Se uma pessoa tiver uma crise ao seu lado, o que faz? Aquele negócio de puxar a língua. Cara, eu tenho tanto medo dessas coisas, isso é bastante desses boatos. comum as pessoas fazerem, mas
não pode. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Se a pessoa tem uma convulsão, uma crise generalizada na sua frente, o que você precisa fazer é evitar com que a pessoa se machuque. Ela está tendo uma contração intensa, dura, e não adianta você puxar o braço, abrir a boca, puxar a língua, que você não vai conseguir fazer parar essa contração. O que a pessoa fala, é que se você não puxar a língua, ela vai... engole. Não acontece, a pessoa não vai engolir a língua, ela não vai se afogar com a língua. Não coloque a mão, mete a mão na boca da pessoa. Porque a contração muscular é tão intensa que vai machucar o dedo de forma séria. Então, a pessoa, se você conseguir, deita ela no chão, tenta virar a cabeça de lado, tirar os objetos que estão em volta para a pessoa não se bater. E a crise dura geralmente de 1 minuto até 3 minutos. Se durar mais do que isso, mais do que 5 minutos, tem que levar a pessoa para o hospital. Leva para o hospital. Leva para o hospital. Caso contrário, ela vai passar. Vai passar, a pessoa vai ficar sonolenta após, deixa ela confortável, deitada, de preferência de cabeça do lado, porque ela pode babar, ter uma secreção importante na boca para ela não engolir ou se afogar com isso. Mas é basicamente evitar com que a pessoa se machuque. Se machuque e se puder deixar ela de lado, melhor. Pela secreção, aí no final da crise. E sem ficar tentando esticar os braços ou abrir a boca ou puxar a língua, não faça isso. Respiração boca a boca, a gente vê muito, enfiar o dedo na boca, não precisa fazer nada disso. Em 1 minuto a crise vai passar, a pessoa vai ficar sonolenta. Às vezes tem uma pequena amnésia, né, doutora? Fica um pouco confusa, geralmente não é? Depois da crise ela tem um esquecimento, às vezes uma dor no corpo, intensa dor de cabeça, pode acontecer depois da crise e é bastante frequente. Que bate-papo legal, adorei você, Thaísa. Thaísa Ferrari Marinho, neurologista, especialista em epilepsia. Menina, como é que o pessoal te acha? Você está nas redes sociais, está na internet? Olha, eu não tenho, eu posso dar o telefone e o site da minha clínica? Claro que você pode. O telefone é 95022 95022 1789. Tá bom. E o site da clínica é www.centenomarinho.com.br. Centeno Marinho? exatamente. Adorei. Obrigado, viu? Adorei. Foi muito esclarecedor. Volte, por favor. Com certeza. Vou te esperar aqui, mesmo. Roda